né? Legal. Você sabe que eu também estou fora do eixo sudeste. Fora que eu digo, eu presto, tenho muito cliente aí, mas eu moro na Bahia, estou no Nordeste. E assim, Uhum. falou isso, e a gente tem observado que a análise também está com um olhar diferente, não só no eixo no sul-sudeste, mais no sudeste, mas também focou a pesquisa em outros estados. Isso a gente tem observado, e assim, por minha experiência, né? Muitos escritórios, quando a gente começa um trabalho de marketing jurídico mais profissional, quando ele já delega isso para uma equipe desenvolver, algo que a gente pergunta com relação a ranking, a gente sonda, né? A necessidade, a vontade, e a gente sente que eles têm a vontade. Fala assim, olha, ainda não estive, mas minha meta é estar. Minha meta Oh, que coisa boa! é muito legal isso, é muito legal porque assim, se você tem um desenvolvimento de crescimento mais planejado, mas também Uhum. focado no desenvolvimento interno do escritório. Ele tem consciência do que ele quer, do que ele precisa para chegar lá. Exatamente, e que é basicamente um atendimento adequado, precificação correta, enfim, a gente pode fazer aqui o decálogo do bom atendimento, né, Dani? Com certeza, mas assim, são todos os requisitos que fundamentam e que entregam também um excelente serviço ao mercado, né? Exato. Não só na captação, que extrapolam isso, que entregam um excelente serviço, um serviço de excelência, que encanta o cliente, que tem um tempo de resposta legal, né? Isso. Uhum. Perfeito, perfeito. Que vai além, né? Que indica para o sujeito, olha, isso aqui não dá para fazer por isso, olha, por aqui não dá, mas se você for por ali, né? Nessa cidade não, mas na outra talvez, enfim, é trazer soluções. É o que o cliente mais quer hoje em dia. Perfeito. Você sabe, eu imagino que você sabe os benefícios para o escritório em fazer parte de uma ferramenta como a análise, não só análise e advocacia, mas também análise 500. Você conhece isso, traduz isso. Eu já vi, inclusive, nos seus projetos de apresentação para os escritórios. Achei fantástico. Por isso que eu estou lhe perguntando. Ô, oh, menina, então, olha, o que a gente sabe é que, assim, quando um escritório, ele se aproxima, digamos assim, né, de um veículo, né, que é independente, no caso a análise editorial é independente, e os nossos concorrentes estrangeiros, especialmente aqueles que eu já citei também, que eu saiba o são, você tem ali algum tipo de chancela, né, para o teu contratante, porque muitas vezes o teu contratante está perdido num mar de opções e ele precisa entender o que melhor como escolher, né? Então, quer dizer, se você está num ranking, já tira um pouco até da responsabilidade das costas daquele que está te contratando, né? Divide um pouco com a gente essa responsabilidade, de alguma maneira, né? E a gente assume, tudo bem, não tem problema. Quer dizer, tudo que a gente faz, se preciso for, é auditável. Então, não tem nenhuma questão que a gente não possa responder. Em relação às outras publicações, quer dizer, que ainda que não sejam rankings, são ferramentas de aproximação, né? São ferramentas de relacionamento com o teu público. Se você está numa publicação em que muitos outros estão, você vai seguramente, especialmente se tiver junto com gente que é admirada também, que tem já, né, um nome, um caminho, ou enfim, uma seriedade de trabalho prestado, é bacana, poxa, isso vai depor a seu favor. Muito bom. Você sabe que antes da gente começar essa gravação, o ADVCast em si, eu fiz uma série de perguntas para a nossa audiência, né? E franqueei a Uhum. palavra e falei assim: olha, podem perguntar, porque eu vou trazer perguntas da audiência para cá, para a gravação. Então, tem um, Oba! e a pergunta mais frequente e eu recebi algumas nesse sentido, falam essa curiosidade que eles querem saber exatamente como funciona, como chegar a essa lista.
né? Ao ranking de admirados, você diz? Ao ranking de admirados, como chega nessa lista? Como é que funciona o ranking? Como chega nessa lista? Como ele faz para se diferenciar para chegar nessa lista? E algo que eu tenho percebido também, que assim, a advocacia, a gente sabe que mudou, os modelos de negócios mudaram, né? Se existe Uhum. algum modelo de negócio específico, já que a gente está falando de advocacia empresarial, porque são as empresas que listam, né, os mais admirados. Uhum. Então, a gente não pode também perder esse viés. Então, né, não é a advocacia para o consumidor, para o cliente final. Isso, não é. E também não é, no nosso caso, advocacia para pequenas, médias empresas ou empresas familiares, que às vezes são muito grandes, grupos até, mas que quem determina muito é o dono, e aí o escritório fala com o dono, é um tremendo de um cliente, mas eu não ouço donos, né? Pode acontecer. Então, é uma infelicidade, porque quando você tem determinados critérios que precisam ser estabelecidos, você não consegue pegar tudo. Do mesmo jeito que a gente nunca vai conseguir trazer todos os escritórios empresariais do país, a gente nunca vai conseguir abarcar todas as possibilidades, né, de ouvir os mais variados públicos. Mas como chegar, né? Eu acho que a primeira coisa é assim: preste um bom serviço, prepare-se bem para fazer aquilo que você faz, né? Você mesma já deu as dicas aí, quer dizer, atenda bem, atenda no tempo, tenha um bom tempo de resposta, traga soluções inovadoras, não há dúvida. Prestar um bom serviço é fundamental. Além disso, se destacar, ter iniciativas que possam te diferenciar de alguma maneira para que você crie a sua identidade, a sua marca, né? E que ela esteja relacionada com um tipo de serviço que você presta, ou com um tipo de organização que você tem, ou uma causa que você abraça, sei lá. Né? Eu acho que há várias maneiras aí de se diferenciar. É fácil? Não, não é. Mas aí tem Daniela e tem profissionais como Daniela no mercado, ó, para ajudar muitos escritórios a se organizarem nesse sentido, né? E eu acho, a gente na análise, por exemplo, a partir do momento em que nós lançamos a nossa plataforma digital, o análise.com, a gente tem feito muita coisa também, Daniela, com escritórios que não necessariamente são os mais admirados, né? Para dar espaço também. Então, você tem espaço ali para artigos, a gente faz especiais, né? Nós vamos lançar mesmo na semana que vem na segunda edição do nosso Diversidade e Inclusão, né? E que não necessariamente o escritório tem que ser mais admirado para estar numa lista como essa, que não é uma lista classificatória, não é um ranking do mais amigo, do mais inclusivo, do mais não sei o quê, mas é uma lista de quem diz que faz e, de alguma maneira, comprova o que faz. Resumindo, né? Como é que a gente chega? A gente precisa... Né? O escritório desenvolve projetos especiais que vão para além da própria advocacia, que impactam. Exato, também, exato. Então, quer dizer, a gente está tentando olhar o universo de uma maneira um pouquinho mais ampla, né? Para também reconhecer, para dar espaço às iniciativas mais variadas, né? Mulher, a gente fez o especial Mulher já há 2 anos, né? Que é muito legal também, poxa, a gente identificar como é que os escritórios estão organizados nesse sentido, né? Que espaço dão efetivamente para sócias, tem sócias, não tem sócias, elas podem se tornar CEO, o que elas têm que fazer? Tem que trabalhar 24/7 ou dá para ser normal só? Eu acabei lhe cortando, mas você falou, não, imagina. Funciona assim, aí eu lhe cortei, mas pode falar como funciona. Bom, eu ia dizer que, por exemplo, a análise tem uma pesquisa, né, de escritórios que a gente passa para escritórios todos os anos,
que é mais focada nos escritórios mais admirados, sem dúvida, porque uma parte dela é publicada dentro do anuário, né, do Análise e Advocacia. Mas outros escritórios que não estão no ranking também podem responder essa pesquisa. E nela, a gente busca muitos dados para esses especiais, para conteúdos que a gente desenvolve na plataforma. Então, é interessante os escritórios estarem sempre conversando com a gente, né? Passando informação, participando das pesquisas, porque isso tudo pavimenta caminho. Legal. E, assim, eu acho que uma boa assessoria de imprensa também a pavimenta caminho, porque mostra, talvez, um trabalho que ficaria, digamos assim, escondido do escritório. Que não... sem dúvida. Porque nem sempre o advogado tem condição de saber o que é notícia e o que não é, né? Sim. Para ele, se ele está aí, especialmente se ele estiver envolvido numa causa, esquece. Aquilo ali é a coisa mais importante do mundo, né? Mas até que ponto e de que maneira aquilo pode ser veiculado, pode ser comunicado para se tornar efetivamente uma notícia, né? Será que é o advogado que vai saber isso? Será que ele é a melhor pessoa para saber isso? É complicado. Outra pergunta da audiência, o custo para participar. Isso é uma pergunta também muito mencionada. Existe... Olha, não, de ranking para ranking não há custo, pelo amor de Deus, nem poderia, porque senão a gente perderia a nossa independência e isso realmente não está em questão, não está à venda. Não há custo algum, e mesmo para responder às pesquisas que a gente faz, também não há custo nenhum. O que existe, sim, em determinadas publicações, como, por exemplo, o Diretório Nacional da Advocacia, a própria plataforma de busca, né, o análise.com, onde você pode colocar um perfil do seu escritório mais detalhado, enfim, tem lá uma série de possibilidades de negociação, aí sim haverá um custo. Entretanto, na nossa base do Diretório Nacional da Advocacia, inclusive no online, nós temos mais de 10 mil escritórios catalogados, de graça. Eles estão lá. Não se cobra nada. Por quê? Porque isso é um serviço. É um serviço que a análise editorial consegue prestar e presta para o mercado. Agora, qualificar essa informação, colocar mais detalhes, já não dá para a gente fazer sem uma taxa, um valor. Normalmente são valores anuais, dá para pagar, não tem nada de estratosférico nisso e, claro, ajuda a produção. Porque você sabe, né, Daniela, e acho que todos os escritórios e todos que nos acompanham sabem, conteúdo de qualidade, ainda mais, quanto mais qualidade, maior o custo. Existe um custo que precisa ser financiado.